Eu vos saúdo com a paz do Senhor. É um prazer estar convosco. É um prazer poder entrar agora nesse momento na sua casa pela palavra de Deus. A proposta hoje da nossa lição é ética cristã e doação de órgãos. Qual a importância que isso tem na sua vida? Qual a importância que isso tem para aquele que recebe a doação que precisa? Qual a importância? Eu, por exemplo, tenho na minha família um primo que precisou de um rim e disso dependia a vida dele. E hoje ele já está adolescente. Mas qual é a importância que isso causa na sua vida? O que a Bíblia diz com relação à doação? Qual é o conceito bíblico, tá? Qual é o conceito bíblico com relação à doação? É uma atitude nobre, é uma atitude maravilhosa, porque quando você doa, é uma revelação. É uma revelação. Isso não está em belas palavras, isso não está em palavras bonitas. O gesto fala maior. Isso é uma revelação do amor que há em você. Você que já praticou este ato, você que já fez isto, eu quero parabenizá-lo, porque você não ficou em palavras, você não ficou em palavras bonitas, você agiu, você colocou a mão, você colocou isso em prática e isto é louvável. Agora, qual é o conceito de doação na Bíblia? Na Bíblia nós vamos ver que o conceito de doação, tá, está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 35. Está escrito assim, tá? Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos. Então, veja a expressão desse versículo. Veja a expressão. Veja a expressão desse versículo. É necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, perceba que este conceito denota um ato voluntário de prover o bem-estar do seu próximo. Então, este é o conceito bíblico. Este é um conceito bíblico. E como vimos aqui, neste ponto, neste requisito tão importante, trata-se, como está escrito na revista, de uma ação desprovida de interesse de ordem pessoal. Aqui o texto cita, o autor cita a viúva que doou na casa do Senhor todo o sustento que tinha. E isto fala alto, isso é importante, porque doar é uma revelação prática da fé cristã. Doar é colocar a fé em prática. Então, no primeiro conceito bíblico, nós temos esta verdade, tá? Porque denota um ato voluntário de prover o bem-estar do seu semelhante. Logo está escrito que devemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Nós não nos odiamos. Nós não fazemos mal a nós mesmos. Então, nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Agora, qual é a evidência? Qual é a evidência? A evidência é doar. A evidência é se entregar. Se o teu próximo está precisando de você, se o teu amigo está precisando de você, se o teu semelhante está precisando de você, e você vira as costas, o amor de Deus não foi derramado no seu coração. Porque não adianta nós falarmos que amamos com palavras,
nós falarmos que amamos com palavras bonitas, mas na prática estamos bem longe daquilo que nos foi ensinado pela palavra do Senhor. Então, o primeiro conceito que temos aqui é este ato voluntário de prover o bem-estar do próximo. Você já fez isso? Você já proveu o bem-estar do seu próximo? Pense consigo. Você já proveu o bem-estar do seu semelhante? É muito simples, é muito simples. Antes de fazermos algo grande ou extraordinário, nós somos pegos nas coisas mínimas, nas coisas pequenas, nas coisas que parecem não ter valor. Como, por exemplo, se o teu amigo não tem o que comer, você não pode dispensá-lo de mão vazia, você não pode dispensá-lo com dor no estômago. Você precisa dar a ele de comer. Se o teu colega não tem o que vestir, doe a ele uma roupa. Se nós não praticarmos coisas simples, as coisas mais profundas não serão realidade na nossa vida. Então, praticar, doar, é um ato, é uma revelação que a sua fé está sendo praticada. Tá? Segundo conceito, é a doação de si mesmo. Agora, nós temos algo importantíssimo aqui. O que é que nós temos de importantíssimo? Porque esta doação, a primeira doação, fala de se doar ao seu próximo. Fala-se de se entregar voluntariamente, amar o seu semelhante. No terceiro ponto aqui, nós vamos ver a doação de si mesmo. Tá? Na doação de si mesmo, isto é, pertencemos a Deus. A doação de si mesmo. Veja que coisa interessante. Veja que coisa interessante. Aqui na revista está escrito assim: diante de tantas bênçãos recebidas e com um sentimento de gratidão, o salmista pergunta para si mesmo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Ciente de que a essência de adorar a Deus é entregar-se a Ele. A essência de adorar a Deus é entregar-se a Ele. O salmista responde para si mesmo: tomarei o cálice da salvação. Agora veja, esta expressão implica renúncia total ao mundo, à consciência e aos desejos da carne. O Senhor Jesus ensinou que os verdadeiros discípulos devem negar a si mesmo. Agora perceba. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 23. Perceba algo muito interessante, muito interessante. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Agora, veja que coisa interessante. Nós temos aqui um verbo. E este verbo é o verbo renunciar. Que verbo é esse aqui? Vamos lá. Vamos ver aqui nesse texto. Se alguém quer vir após mim, negue-se. Negue-se. Então a palavra para negue-se é arnesasto. Arnesasto, que significa renunciar, abnegar. Este é um termo grego. Tá? Para renunciar ou abnegar-se, seguido de realton, que significa si mesmo. O que isto significa? Qual é o sentido destas palavras ou desses termos? Desconsiderar todos os interesses e prazeres pessoais. O que é negar a si mesmo? O que é doar-se para Deus? O que é doar-se para Deus? É manter, é honrar a santificação, como está em Tessalonicenses. É honrar a santificação. Por isso o apóstolo diz: honreis a vossa santificação como algo possessivo, tá? Como algo possessivo. Não vai dar para escrever aqui por causa do espaço, mas como algo possessivo, como algo que eu já possuo, tá? Como algo que eu já possuo, como algo que você já possui. Então, nós devemos honrar a nossa santificação. Nós não podemos manchar as nossas vestes. Nós precisamos abrir mão dos prazeres. Você que me ouve agora,
nós precisamos renunciar àquilo que nos prende, precisamos renunciar àquilo que nos segura, precisamos renunciar àquilo que faz mal para a nossa vida espiritual. Nós não podemos seguir a forma mundana, nós não podemos seguir o sistema mundano. O que é que devemos fazer? No tempo em que nós estamos vivendo, o que é que nós devemos fazer? O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer como Daniel. Quando nos oferecerem legumes, quando nos oferecerem manjares do mundo, os manjares de Nabucodonosor, nós devemos optar por legumes e por água. Por legumes e por água, porque isso significa que nós estamos renunciando àquilo que não pertence a Deus. A nossa vida de Deus, ela é propriedade particular de Deus. Então, nesse conceito bíblico, nós temos a doação de nós mesmos. Nós temos que desconsiderar todos os interesses e prazeres pessoais. Ou seja, a minha carne não pode reinar. A minha vida, uma vida carnal, a carne não pode dominar sobre a vida espiritual. A carne não pode sobrepujar sobre o espírito que gerencia a sua vida. Então, doar a si mesmo é vencer a lascívia, é vencer a pornografia, é vencer as propostas malignas e diabólicas, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, doar a si mesmo é quando as propostas chegarem às suas mãos, você dizer: eu não posso, porque eu tenho um compromisso com Deus e um compromisso de honrar a minha santificação. Por isso Deus disse: sede santo, porque eu sou santo. Isto é repetido por Pedro: sede santo, porque o Senhor é santo. Sede santo, porque Ele é santo. Então, isto é muito importante para a minha vida e para a tua vida. Nesse conceito que nós vimos, que nós falamos agora, que eu acabei de falar convosco, nós doamos a nós mesmos. Nós temos um modelo a ser seguido. E esse modelo é Deus e Cristo. Antes de nós doarmos a nós mesmos, nós temos o supremo doador, o maior doador da história do universo, o maior doador do céu. Porque nós estávamos separados de Deus. Havia uma distância profunda entre nós e Deus. Até que as três pessoas da eternidade começaram a conferenciar entre si. E um começou a olhar para o outro e dizer: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então o Verbo se manifesta, porque os três eus, as três consciências, estavam conversando consigo mesmo. Isto é, as três pessoas, o ancião de dias, o Verbo e o Espírito Santo, estavam conferenciando entre si. Como é que sabemos disso? No livro de Isaías, capítulo 6, nós vamos ver a prefiguração do Verbo. Isto é, no livro de Isaías, a prefiguração da encarnação de Cristo. Quando Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim, nós temos ali uma prefiguração da encarnação do Verbo de Deus. Então o mundo espiritual começou a se mover. Então nós temos um modelo. Primeiro Deus se doou, primeiro Cristo se doou, para que depois nós pudéssemos doar-nos a Ele. Olha que coisa interessante. Primeiro nós temos um modelo a ser seguido. É por isso Paulo disse: sede imitadores de Deus, assim como eu sou de Cristo. Então, sede imitadores de Deus. E Paulo também, em uma expressão poderosa, disse: para ser imitador dele, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, em uma outra expressão, Paulo diz: sede imitadores de Deus. Veja que coisa interessante. Nós temos um modelo a ser seguido. Nós temos um modelo a ser seguido, um exemplo a ser seguido. Veja que coisa interessante. Veja que coisa extraordinária. O maior doador é Deus e Cristo. Como é que eu sei? Porque a Bíblia diz em João 3,16, João 3,16, você conhece de cor e salteado, mas eu quero ler para você. Em João 3,16 está escrito assim: porque Deus
amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Então, o maior modelo a ser seguido é o próprio Deus. Então, o que temos? Qual é o modelo que temos? Deus. Não vou dar forma para Deus para não cometer antropoformismo. O maior modelo a ser seguido é Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus amou. Então nós temos egapsen, tá? Nós temos aqui dentro, nós temos aqui este verbo, tá? Este verbo extraordinário, este verbo conhecido de nossos irmãos, porque Deus amou o mundo. Então nós temos aqui egapsen, e nós temos aqui a expressão, quem é que Deus amou? Deus amou o mundo. No grego é cosmos, usado como metonímia para habitantes da terra. Então o primeiro modelo que temos é que Deus amou. Tá? O amor de Deus foi tão profundo, que nós temos o verbo dar. Deu. Isso é tão profundo. Deus amou os habitantes da terra, os homens da terra. Quando eu falo homens, também me refiro a mulheres. Ao ponto dele dar, edoquem, ao ponto dele entregar, não poupar, não poupou o seu único filho. Então Deus é o maior exemplo. Deus amou o mundo de tal maneira. Que tal é este? Ao ponto de ser pendurado no madeiro. No madeiro virgem. Então, o amor dele foi tão extraordinário ao ponto de entregar o seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Eu duvido que haja um doador maior do que o próprio Deus e Cristo. Porque, como eu disse, eles conferenciaram entre si na eternidade. A quem enviarei? E quem há de por nós? Então, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, o Pai é quem envia, e o Filho é aquele que doa a si mesmo. Então, o Pai doa o Filho, e o Filho doa a si mesmo. Veja que coisa interessante. Não há amor maior do que este. Agora, o que devemos fazer diante disso? Qual é o nosso pensamento com relação a isso? Sobre doar-se. Algo interessante. Esse amor de Deus, escuta isso aqui. Esse amor de Deus, ele não pode ficar só em palavras. Então ele entrou com a prática. Ele entregou o seu filho. Ele não poupou o seu filho. E o seu filho doou-se a si mesmo. Lembra de Isaac? Lembram de Abraão? Pai, aqui está o altar. Aqui está a lenha. Isaac não hesitou em ir sobre o altar. Mas cadê o cordeiro? Isaac não hesitou em ir até o altar. E Abraão disse, Deus proverá. Veja que coisa interessante. Então nós temos um modelo, um exemplo. Agora, há algo interessante. Deus compartilhou
do seu amor para conosco. Como é que eu sei? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo de número 5. Romanos capítulo 5. Está escrito assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o ágape, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Como é que o amor foi derramado em nossos corações? Como é que o amor foi derramado em nossos corações? Estou falando agora por tipos. Como é que o amor foi derramado em nossos corações? Ok? Como é que o amor foi derramado em nossos corações? Quando nós aceitamos a Cristo pela fé, tá? Quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos pela cruz. Nós passamos pela cruz. Isto é, pelo altar de holocausto. Ok? Quando eu passo pelo altar de holocausto, que representa a cruz, tá? A cruz, eu recebo o Espírito Santo em meu espírito humano. Tá? Em meu espírito humano. Quando o Espírito Santo passa a habitar em meu espírito humano, o amor de Deus é derramado aqui, ó, no meu coração. O amor de Deus, isto é, o ágape, é derramado aqui, ó, no coração do novo nascido. Então ele está dizendo que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quando nós passamos pela cruz, tá? Pela cruz, aqui, ó, tipificado pelo altar de holocausto, quando nós passamos pela cruz, o amor de Deus é derramado. É derramado em nosso coração. Então, Deus é o sujeito ativo que derrama o seu ágape em nosso coração, que está entre a divisão do espírito, tá? Divisão do espírito e da alma. Porque aqui está a mente. Então, quando nós passamos pela cruz, o Espírito de Deus passa a habitar em nosso espírito. E o amor de Deus é derramado aqui, ó. Porque é Ele quem gerencia a nossa vida. Ó, gerem aqui, ó. Gerencia a nossa vida. Então, o meu coração passa a estar certificado. Isto é, aferido. Isto é, aferido. Então, quando o Espírito Santo habita em meu espírito, o amor de Deus é derramado. O amor de Deus é derramado. Agora, pense em algo extraordinário. Pense em algo profundo.
Porque a palavra grega para derramar ou para derramou é esta aqui, ó. Pense, que significa jorrar para fora, verter. E uma das coisas que é interessante é que quando o amor de Deus é derramado aqui, não se trata de uma afeição, não se trata de um fileisme, de um afeto comum. Quando o amor de Deus é derramado em nosso espírito, se trata de um amor incondicional. Por quê? Porque veja o que está escrito. Isso aqui está na própria revista. Veja o que está escrito. Veja que coisa maravilhosa. Veja que coisa extraordinária. O texto sagrado, ele é tão tremendo, Romanos capítulo 8. Deixa eu achar o texto, meus irmãos. Eu marquei aqui, mas eu não estou achando o texto. Mas veja que coisa extraordinária. Eu queria achar uma outra tradução. Na verdade eu estava com outra tradução, mas eu vou ler nesta tradução. Nesta tradução, 1 João 3,16. Ok? Veja que coisa interessante quando se fala desse amor. Nós estamos falando de um amor derramado. Olha o que acontece quando o Espírito de Deus, quando este amor ágape é derramado em nosso coração. Veja que coisa interessante. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Agora eu vos digo, se não for este amor derramado, o amor injetado na alma, não estou falando desse amor aqui agora, o amor injetado na alma não é capaz de dar a vida pelo próximo. Não estou falando de um amor de afeição, estou falando de um amor que é derramado, que vai além de um amor de afeição, de carinho. Então o texto diz, conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Eu achei que eu havia colocado aqui uma outra tradução, que é muito mais rica do que esta, mas veja que coisa interessante. Então, este amor é o amor que está aqui. Não é um amor comum. Não é um amor de afeição. É um amor que vai além. É um amor que atravessa os limites de um homem comum ou de um homem natural. Isto é, de um homem que não tem o Espírito Santo na vida dele. Então, a minha pergunta é, o amor de Deus foi derramado no seu coração? E como estão as suas obras? Como estão as suas práticas? Aliás, como estão as suas práticas? Como é que você está se portando hoje? Porque o princípio do verdadeiro amor é este: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, que é o resumo da lei.
Cristo ensinou que não existe maior amor do que doar a sua vida ao próximo. João capítulo 15, versículo de número 13. Veja que coisa maravilhosa. Ninguém tem maior amor que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo seu carinho.